Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje temos aqui mais um convidado muito especial para termos uma conversa sobre um tema temático. Temos connosco hoje o Ricardo Ferreira. Estás bom, Olá, Ricardo? então, tudo bem? Tudo bem? Estás a sobreviver a estes tempos de Então, confinamento? estamos a tentar sobreviver. Pá, o que, pelo menos a mim, o que sinto mais falta é mesmo do convívio com o pessoal, sabes? De estar cara a cara. Que nós temos mantido os jogos online à noite, também à quarta-feira à noite, no mesmo dia que nós jogávamos, estamos a manter isso. Através do Discord dá para falar um bocado e tudo, mas pá, não é bem a mesma coisa. Ainda por cima, jogar aqueles jogos, sabes, de bluff e não sei o que é. Pois, Esquece, não dá para fazer isso, não conseguimos, mas é um pá, bluff muito, tem que ser, mas parte, curtinho. sim, sim. Então, Poker Face resulta muito bem, não é? especialmente quando desligas a câmera, não é? Pois sim, nós falamos pelo Discord porque ninguém quer aparecer na câmara. Às vezes Pois. ainda aparecem, mas por isso não dá mesmo. Então, e o que é que tu fazes na vida, Ricardo? Eu sou designer gráfico, eu desenho estampados para t-shirts, para algumas marcas. Já trabalhei para a Inditex, para a Zara, para a Pool, para a Bershka, para essas marcas. Neste momento estou a trabalhar mais para a Inglaterra, para uma marca chamada Next. Outras marcas na Alemanha e noutros países, é isso que eu faço. E depois faço algum trabalho de freelancer mais a nível de branding, logotipos e cartazes e essas coisas. É isso Muito bem. que gosto de fazer. E tenho uma associação cultural aqui em Viana, em que juntamos as duas coisas, os jogos de tabuleiro e a arte. Então temos aulas de desenho e exposições de ilustração e de fotografia, encontros de jogos de tabuleiro. Foi uma excelente introdução, acho que já dá para termos aqui uma noção, porque hoje vamos falar da parte das ilustrações e da arte gráfica dos jogos. Gráfica e que também tende a ser arte plástica, não é? Porque também Sim, têm volumes também, não são só coisas em duas dimensões. Então, e conta-nos aqui um pouco como é que foi o teu percurso como jogador. é assim, eu sempre joguei, desde pequeno, não é? Mas joguei aqueles jogos que todos nós jogamos e que agora renegamos, não é? Agora é, ai não gostava, não é? Sempre joguei tipo Monopoly, sempre joguei Trivial, sempre joguei Party, sei lá, e esses jogos todos sempre tive desde pequenino, não é? Eu tive um Avalon, que também gostei de jogar, e joguei xadrez e damas. Avalon já é um bocadinho mais evoluído, mas Já. descobri o Avalon e durante uns anos ainda joguei bastante daquilo e achava piada. Mas o jogo mais jogado de todos os tempos deve ter sido o Trivial Pursuit, por isso. E o Cluedo, se calhar. E depois, há uns anos, para aí 7, 6 anos, a andar no shopping aqui em Viana, entregar-me um folheto a dizer encontro de jogos de tabuleiro. Vi aquilo, andei à procura e era numa parte fora do shopping, andei lá, cheguei lá e foi aí que eu descobri, neste momento, os meus parceiros de jogo e neste momento até parceiros da associação, que eu depois consegui trazê-los para a associação e eles estavam a organizar um evento de jogos de tabuleiro lá em Viana. E foi assim, depois, passado umas semanas, convidaram-me para ir à casa de um deles, que eles reuniam em casa do Ricardo. Então comecei a aparecer às quartas-feiras à noite na casa do Ricardo. Às quartas-feiras também não sei porquê, acho que todos estavam ocupados todos os outros dias, menos à quarta. Então começou a ser à quarta. E durante uns anos encontrámos todas as quartas-feiras lá na casa dele, até que o grupo foi começando a aumentar, e já nunca víamos todos. Já estávamos a jogar 3 jogos ao mesmo tempo na mesma mesa. Aconteceu, esta associação que eu tenho neste momento, ela foi criada pelo meu sogro. Estava mais destinada à parte da pintura e parte artística, e eu colaborava com ele até que ele faleceu com um cancro há 2 ou 3 anos e eu herdei a associação, entre aspas, prometi-lhe que ia continuar com ela, então tive que mudar a associação e uma das primeiras coisas que queria na associação foi mesmo a parte de jogos de tabuleiro. Então aí quando começamos a ficar muitos para uma sala, convidei-os para vir para a associação e a partir daí começou os números todas as semanas a subir. E foi a partir daí que os jogos começaram a encher-me estantes, não é?
As minhas estantes estão cheias mais de banda desenhada e livros de arte, e comecei a ter que pôr alguns de lado para pôr jogos, não é? E neste momento, se calhar, é mais ou menos. Ainda não é bem, ainda mais banda desenhada, mas já tenho lá muitos jogos, e a associação também foi começando a construir a ludoteca, e foi assim. Essa história é muito interessante de poder revitalizar algumas associações, e o país está cheio de associações, tem muitas, especialmente aquelas associações de bairro ou de freguesia ou esse tipo de coisas, que eram as antigas recreativas e culturais e desportivas. Muitas estão abandonadas, Claro. ou não estão com muita atividade, e eu acho que isso é um exemplo brutal do que se pode fazer. E temos jogadores de várias idades, não é só os da nossa idade, não é? Ainda por cima, à quarta-feira à noite não temos assim propriamente muitos miúdos, não é? Quando fazemos atividades ao fim de semana, à tarde, isso tudo vem mais jovens, mas a média deve ser a nossa idade, mas temos pessoas com 50, 60, 70 anos, e também ultimamente temos tido estrangeiros com essa idade que se mudaram para Viana e que estavam um bocadinho, não tinham assim muito o que fazer, então temos lá algumas pessoas que começaram a vir às aulas de desenho e depois descobriram que nós tínhamos jogos de tabuleiro, então aparecem agora os jogos de tabuleiro. Então temos pessoas da Escócia e da Irlanda e de outros países. Temos um casal, ele é americano, ela é japonesa. Temos assim, o nosso professor de desenho é brasileiro, de origem chinesa, e que trabalhou a vida toda em Espanha. Então é assim muitas nacionalidades, e por acaso é muito engraçado essa parte do convívio e da língua, algumas pessoas tinham medo de não poderem vir jogar porque não tinham medo que a língua, com o português, não é, que nós jogássemos tudo em português e que não conseguissem jogar connosco, e tem aparecido, e agora até eu tenho falado com ele pela internet, com essas pessoas, e elas estão mesmo com muitas saudades e querem voltar, não é? Porque está-lhes a fazer falta o convívio e a parte da troca de ideias e de jogar em frente uns aos outros e conviver um bocado. Essa parte é que está a gostar mais do que o resto. É brutal saber isso. Nós até falámos aqui nisto noutra conversa aqui com a Mariana Moraes, que é uma psicóloga, que nos esteve a dizer que realmente os jogos são uma forma de linguagem com que nós podemos comunicar entre gerações e entre culturas, entre nacionalidades. E também eu acho que era muito interessante ver esse caso de como pessoas mais velhas aderem bem a este tipo de jogos, porque há aqui uma ideia de que estes jogos que são só para uma certa faixa etária, mas isso parece que não é verdade, não é? Não, nós nós começamos por jogar coisas se calhar um bocado mais simples, mas neste momento já está a jogar jogos muito complicados e não há problema nenhum, e até pede, olha, e para a semana o que é que vamos jogar? Agora queria testar aquilo, queria testar isso, e já tenho jogado jogos já não daqueles de introdução, já tenho jogado coisas mais complicadas. A nossa conversa hoje, apesar de ser também importante esta parte do associativismo, porque realmente és um bom exemplo daquilo que fazes e do grupo a que estás associado e que acabas por liderar também, e porque fizeste também a VianaCon, foi também, eu tive a honra de poder estar lá, e acho que foi muito interessante, justamente porque conseguiste conjugar aquilo com mais coisas do que simplesmente o local para jogar. Temos as formações e essas coisas, isso é interessante. Sim. E tentamos ligar mesmo à parte artística, um bocado, não é? Com tentar promover essa parte, e queremos continuar a fazer. Nós, em princípio, já temos data para a edição do ano que vem. Já temos. Neste momento estamos a ver as coisas como toda a gente, não é? É assim, uma coisa que eu quero deixar aqui claro é que nós não fizemos nada para que a nossa convenção fosse a única do país este ano. Tá? Não temos culpa de nada disso. O Covid não foi dado por nós. Nós fomos Mas é verdade, é a única. Última convenção, a única neste momento, não é? Em princípio, já passado um mês, passado um mês, quer dizer, um bocadinho antes de acontecer isto tudo, reunimos com a Câmara, e a Câmara disse-nos que queria renovar e que nós fizéssemos uma nova edição, por isso já ficou fechado, até mesmo em termos de data já tinha ficado fechado, e depois aconteceu isto tudo, e depois foram-se canceladas convenções, não é? Agora cancelaram a Gen Con, acho que a Essen também já foi cancelado. Sim. Vai tudo para digital, para online. Não sei se cá em Portugal se vai fazer a do Porto ou a de Braga, não sei, neste momento não sabemos. É assim,
pá, as coisas também têm que começar a abrir um bocado e a voltar, não é? Mas em princípio, ainda estamos aqui há muitos meses, não é? Mas em princípio a nossa vai continuar. E, e uma das coisas que queremos apostar é nessa parte, é tentar ligar a nossa convenção mesmo à parte artística dos jogos e isso tudo. Uhum. É assim, estamos a preparar uma exposição, por exemplo, com um trabalho do Mico. Vamos ter uma exposição com o trabalho dele, que ele já me teve a mandar várias coisas e estou a preparar uma exposição com o trabalho dele. O que eu Para quem queria, não sabe, é o ilustrador de jogos. como o Raiders, como o Architects, como o Estoril, como o Visconde, que vai sair agora daqui a pouco Uhum. tempo, com os jogos de carta do Valerian, por exemplo. Uhum. É um dos que tem feito mais trabalho neste momento a nível de jogos de tabuleiro, não é? Isto é um. Sim, tenho aqui para vermos o trabalho dele. Muito bem. Acho que assim, o grafismo que ele usa e o tipo de arte Sim, acho é que icónica, fica criado, no olhar. e acho que por acaso o traço dele é assim, ele só tem feito quase jogos medievais, entre aspas, não é? Fantásticos, a não ser o Estoril, não é? O Estoril é dos anos 30, não é? 30, 40, mas acho que, por exemplo, ele o ano passado, nós na associação temos uma exposição de ilustração que também já, e de fotografia, que tu também já participaste. Ele o ano passado fez-me um trabalho espetacular também para a exposição e era tipo um monstro futurista, por isso acho que ele consegue fazer muita coisa e não sei se costumam ver, mas ele tem publicado um desenho por dia, todos os dias desde o confinamento, desde que começamos a ficar fechados em casa, e os desenhos estão mesmo muito fixes. Tenho que dar uma vista de olhos a esse trabalho que ele está a fazer, é muito engraçado. Então, e pegando nisto, começámos a falar de arte nos jogos, que é um tema que por vezes parece que não é muito abordado, parece que não se lhe dá, se calhar, a importância que merecia, não é? Basta ver o tamanho do nome do autor do jogo e do nome do ilustrador, não é? Pois. E que tu tens que, às vezes, agora ultimamente até tem aparecido, porque acho que se está a dar cada vez mais importância a isso, mas muitas vezes tens que dar muitas voltas à caixa para conseguires encontrar o nome do ilustrador, ou é muito mais pequenino o nome do ilustrador do que do criador do jogo. Tudo bem que a parte, se calhar, da mecânica e de quem criou o jogo é muito mais importante, mas tenho a certeza que se houvesse alguns jogos que nós jogamos e gostamos, se a arte fosse muito má, se calhar não eram tão apelativos, e tenho a certeza que muitos de nós já compraram jogos que eram espetaculares em termos de gráficos e ilustração, e depois jogamos com ele uma vez e depois estão lá arrumadinhos, porque não é? Essa parte ajuda o jogo, mas claro que o jogo tem que ser bom depois com o resto, mas acho que devia-se, acho que o nome dos ilustradores e de quem cria, e não só ilustradores, mesmo a parte gráfica do jogo, dos componentes, porque essa parte também é muito importante. Se nós fizermos umas cartas, inclusive que não sejam muito pequeninos, muito parecidos uns com os outros e que não tenham leitura, vai ser muito mais complicado jogarmos do que um mini tabuleiro ou umas cartas que tu olhes para lá e consegues logo ver a iconografia, o que tu tens que fazer, não é? Quanto menos texto tiver as cartas ou o jogo, os componentes, mais limpo, não é? E mais fácil é de compreenderes. E essa parte também não é fácil também conseguir fazer. Uhum. A ideia que me dá é que por vezes isto acontece porque parece que os trabalhos não são integrados. Parece que às vezes está o designer a criar o jogo à parte sem qualquer apoio gráfico, porque às vezes são autores que estão mesmo distantes, nem sequer estão a trabalhar em conjunto, ou seja, quase que a editora adjudica uma coisa a um e outra coisa ao outro, e depois parece que não está integrado. Embora me pareça que isso esteja a mudar em alguns jogos. Sim, mas acontece que tu vês logo que às vezes as duas coisas foram feitas por pessoas diferentes e não estão integradas e às vezes tu tens coisas com falta de leitura, não é? Iconografia em cima de cartas que depois tu não consegues ler bem e vês que uma coisa foi feita por uma pessoa, as ilustrações foram feitas por outra e depois foi tudo juntado, não é? E às vezes corre bem, não é? E outras vezes não corre tão bem, mas acontece isso. Mas acho que agora, neste momento, cada vez. E acho que também surgiu um bocadinho com a parte do Kickstarter, sabes? Os jogos são. Muitos jogos desses grandes jogos que custam muito dinheiro foram postos à venda no Kickstarter e a parte da apresentação do jogo,
com os componentes, com as cartas, com os extras, com não sei o quê, é muito cuidada e isso é que vende metade do jogo. Não é? As pessoas olham para aquilo, as miniaturas, as cartas, os tabuleiros, a caixa, a impressão, não é? Essa parte toda, e isso vende 80% do jogo. E tu vais vendo, e só na parte de baixo lá todo é que tu encontras a maior parte das vezes um vídeo como é que se joga, ou a mecânica do jogo, ou não sei o quê, não é? Depois é que tu vais ver essa parte final, mas acho que essa parte da parte gráfica e da parte da ilustração e de darem cada vez mais importância, acho que também o Kickstarter, não é? Como estava-te a vender o jogo à distância, em que tu não vias as coisas, tinham de fazer uma apresentação muito mais cuidada, acho que isso também ajudou, e se calhar se nós virmos Kickstarters de há 4 ou 5 anos, ou 6 anos ou 7 anos, vemos que tens meia dúzia de fotografias da caixa do jogo e dos componentes e acabou. E neste momento tu fazes scrolling e tens ali tudo direitinho, com vídeos, com animação, e acho que o Kickstarter também ajudou a parte do cuidado do aspecto, é? Para vender o jogo à distância, não é? Acho que isso também ajudou um bocado. E voltando aqui um pouco se calhar ao início, tu achas que uma boa ilustração pode definir um bom ou mau jogo? Quando digo ilustração, digo toda a imagem gráfica no seu total. Acho que em termos da qualidade do jogo, acho que não é isso que vai fazer um bom ou mau jogo. Não acho que seja isso. Agora, vai-te vender o jogo muito mais. Isso acho que sim. Agora, se conseguirem combinar as duas coisas, não é? Teres um bom jogo com uma boa ilustração, com um bom aspecto, com boa leitura, com bons componentes, aí aqui é o ouro sobre azul. Mas isto funciona nos jogos como funciona nas outras coisas, não é? Nós já vimos jogos de computador aí, daqueles da PlayStation, não é? 4, gráficos brutais, não sei o quê, e depois vais jogar, passado meia hora já estás farto, é sempre a mesma coisa, não é? E nos jogos acontece a mesma coisa. Às vezes tens jogos que tu olhas para o aspecto gráfico e para a capa e para os componentes e são muito bons, e depois jogas uma ou duas vezes e encostas. E tens outros jogos que são, se calhar, o teu guilty pleasure, não é? Que aquilo parece que foi desenhado pela tua avó e impresso pela fotocopiadora, mas o jogo é muito bom e então continuas a jogar. E por acaso acho que há alguns jogos que deviam pelo menos apanhar um refreshzinho, pelo menos, sabes, no aspecto, acho que lhes dava uma segunda vida. Por isso, não acho que a ilustração vai fazer um bom jogo, mas pode ajudar uma editora, por exemplo. Se eles fizerem um jogo bem cuidado a nível de arte, mesmo que o jogo não seja grande coisa e que venda bastante, se calhar já vão ter mais dinheiro para investir em jogos melhores e fazerem coisas mais para a frente, não é? Coisas melhores. Pode ajudar uma editora a melhorar em si, não é? Mas não acho que seja isso. Agora, é a primeira coisa, eu quando vou a uma loja, é o aspecto gráfico do jogo, se eu não conheço, que me vai chamar, não é? E não só a caixa de frente, como também de lado. Até essa parte é importante numa estante, não é? Se olhares para aí para trás de ti, tu tens coisas que estão bem pensadas graficamente e tu chama-te logo o olhar para elas, e outras que nem sequer olhas. Não é? Até essa parte é importante, não é? De pensar na capa do jogo, mas também na lombada e nas cores e no título e essas coisas todas. Então, e tendo em conta que isto é importante, achas que os ilustradores deviam ser mais valorizados? Sim, acho que sim. Eu não sei, assim, eu não sei o que é que, não é, o que é que eles ganham em termos de qual é a porcentagem deles do investimento do jogo em si, mas acho que deveria ser uma boa porcentagem em trabalhos já de ilustradores reconhecidos. Acho que deviam ter uma grande parte dessa porcentagem do preço do jogo, não é? Do investimento, da criação do jogo, porque ajuda bastante ao sucesso de um jogo, isso sem dúvidas. Assim, deixa-me te mostrar aqui, por exemplo, tenho aqui uns jogos que são recentes, destes últimos, que eu gosto bastante e que, assim, um deles, por acaso, não joguei. Por exemplo, acho que estou a ver aí que tu tens aí atrás de ti o On Mars. Está ali. Mas eu adoro aquela capa, acho que a capa está muito fixe. A capa parece, assim, como eu gosto de banda desenhada, aquilo parece mais a capa de uma banda desenhada, não é? Do que de um jogo de tabuleiro, porque tu olhas para ali
assim, deve ser em Marte, não é? E deve ter astronautas, não é? O resto não te diz mais nada, não é? Por acaso eu adoro aquela capa, acho que está espetacular, não é? E se tu vires, tens o nome do criador do jogo, o nome do ilustrador e a editora, os três do mesmo tamanho ali no meio do jogo. Pois. Não é? Por acaso eu ia-te falar deste ilustrador. É que este ilustrador, o Ian O'Toole, tem sido. Eu diria que é uma super estrela já dos jogos de tabuleiro, porque, Sim, mas tem um traço mesmo espetacular. Gosto. porque está a ser cada vez mais requisitado para jogos e até para renovações de jogos. Por exemplo, aqui a Eagle Griffin tem apostado claramente que depois são jogos que ficam caros. Por exemplo, isto são todos jogos para 100 euros ou mais. Sim. E parece que tem sucesso na mesma. Tem sucesso na mesma. Não, eu acho que a qualidade, as pessoas estão do outro lado. Por exemplo, tenho aqui outro que é dele, que é uma coisa que eu acho que é muito engraçada, que é como num jogo do espaço, normalmente tende a ser tudo escuro, preto, ele conseguiu dar este aspecto. E tem umas cores espetaculares. Que é uma coisa incrível. Mas isso é por isso que eu estou a dizer. Acho que cada vez nós tem que se dar mesmo a importância à parte gráfica e ao aspecto do jogo. E é assim, pelo menos para mim, metade da venda é o aspecto. Porque se eu não conhecer o jogo e não souber as mecânicas e não souber a pontuação do BGG ou não sei o quê, eu olho para a capa e para os componentes e fazem-me comprar o jogo ou não é? E o tema, se calhar. Mas o aspecto do jogo cada vez mais, e por exemplo, na imagem que eu tenho aí atrás de mim, tens o On Mars, que gosto bastante mesmo da capa, tens o Parks. O Parks eu comprei-o e gosto do jogo, já joguei algumas vezes e gosto bastante da mecânica, é simples de jogar, mas o que eles fizeram uma coisa um bocadinho ao contrário. Isto foi, acho que a União de Parques Americanos que encomendou este jogo a esta produtora, a Keymaster Games. Eles encomendaram-nos, eles disseram-nos assim, olha, nós temos estas ilustrações feitas por N de ilustradores, é por isso que não aparece o nome dos ilustradores no jogo, porque eles são 50 parques e tens, sei lá, 100 ou 200 ilustradores diferentes. E deram-nos a arte e disseram-nos, agora criem-nos um jogo com isto. E por acaso acho que o jogo está muito engraçado, os componentes são top, os inserts, tudo, pá, está muito bom. Funcionou um bocadinho ao contrário, tinham arte e fizeram um jogo à volta da arte, à volta dos parques naturais americanos, de andar lá a passear, não é? E acho que está muito engraçado. E este jogo tem tudo, por acaso tem a caixa que está com um aspecto muito conseguido, leitura do nome e tudo, e depois o interior está, mesmo em termos de componentes, está muito bom. E depois ao lado tem o Roots, que é uma coisa completamente diferente, não é? Com um aspecto parece quase um jogo infantil, não é? E não é. Mas o aspecto do jogo em si, e ainda por cima, que é totalmente o contrário do que o jogo é. Não é? Que o jogo andamos a batatada uns com os outros lá no jogo e tens aquele aspecto e acho que também está muito bem conseguido. Mas desde o nome do jogo, não é? Que está ali, e isto é mais um exemplo que tu tens o nome do criador do jogo do mesmo tamanho do que o nome do ilustrador e ali no meio do jogo. Não é? Por isso estás a ver que cada vez está a acontecer mais, não é? Não acontece com todos, mas está a acontecer mais. E acho que o aspecto do jogo, da capa e dos componentes e do tabuleiro, também acho que também ajudou bastante ao sucesso do jogo. Acho que eles aqui conseguiram fazer um jogo com aspecto quase cartunesco, não é? Um tipo de cartoon quase infantil. Simples, muito. Mas que não é. Eu não sei descrever isto porque não sei o termo técnico, mas eu tenho visto alguns jogos que têm abordado por este tipo de ilustrações mais infantiloides, mas que depois não têm a seriedade. Não tem a seriedade que este tem. Este tem seriedade. Tem identidade própria. Sim. Eles chegaram ali a um meio termo entre, sabes, uma coisa quase mais agressiva, mas muito cartoon. Por acaso está muito, muito engraçado. E tu vês aqui 3 caixas de jogos completamente diferentes, não é? Com estilos completamente diferentes, mas pelo menos para mim, eu estou a falar em relação ao meu gosto. Eu não sou ilustrador e nunca desenhei nenhuma capa de jogo, não é? Mas são apelativos, acho que funcionam bem. Tens o nome
que consegues identificar logo, que isso é importante. Às vezes tu estás ali à procura do nome e eles começam a inventar um bocadinho e tu não tens leitura para o nome do jogo, pá, e fica mais complicado ali. Acho que está tudo, por acaso, acho que nesses jogos funcionam todos muito bem. As 3 capas acho que funcionam muito bem. Tem também outra coisa que tinha pensado, e até é bom, eu acho que até é bom tu não seres ilustrador, apesar de seres da área e perceberes tecnicamente o que está em causa, porque assim conseguimos ter uma visão também um pouco de quem está de fora, que também é importante, porque estes jogos são feitos para serem jogados para jogadores. É que, será que um ilustrador, para fazer um bom trabalho deste tipo num jogo, tem de ser um jogador? É assim, eu não sei se tem, mas digo-te uma coisa: o Mico nunca jogou nenhum jogo dele. Acreditas? Diz, acredito. Eu já lhe perguntei, porque eu quando comecei a falar com ele, eu descobri a arte dos jogos dele e gostei bastante. E eu faço uma coisa que é assim: eu quando gosto de alguma coisa, eu gosto de o dizer, estás a perceber? Então procurei, encontrei no Facebook, não sei se foi no Facebook ou noutra rede social, mas encontrei e fui lá e mandei-lhe um e-mail, só dizer: olha, não te quero chatear, só te quero dizer que gosto muito do que fazes. Gosto da capa, gosto dos jogos, tenho estado a jogar isto e gosto bastante, parabéns. E ele respondeu-me a agradecer, e foi a partir daí que comecei a falar mais com ele. E depois comecei a fazer perguntas sobre os jogos. E ele disse: olha, é assim, eu tenho tanto pouco tempo para jogar que pelo menos esta série do Architects, do Riders, esse ele não jogou. Acho que ele ia começar agora a jogar o Riders porque tinha uma versão online e ele com os filhos joga mais jogos de computador do que de tabuleiro. Mas a maior parte dos jogos dele ele não jogou. E acho que ele faz um bom trabalho. Mas é assim, acho que ajudava, não é? Tu seres um jogador, pelo menos acho que em algumas coisas podia-te ajudar em termos daquilo que estava a falar um bocadinho, da parte, sei lá, da leitura, de ser claro. Agora, é assim, eu acho que ele faz as ilustrações, pelo menos o que eu falei com ele é isso, as capas, as cartas, isso tudo, e depois não é ele que faz a parte gráfica depois dos jogos, estás a perceber? Depois eles devem ter um designer gráfico dentro de casa, dentro das editoras de jogos, que ele depois é que vai-te criar as cartas com as ilustrações dele, tudo bem, mas vai-te criar essas coisas. Não é? Porque tem que ser alguém que perceba um bocado dessa parte gráfica, não é? Das fontes, dos tamanhos, da leitura, da visibilidade, isso tudo que ajudam, e que não é ele que faz essa parte. Então tu tens que ter um ilustrador, tens que ter um designer gráfico, não é? E depois vai fazer a junção. E eu não sei se eles trabalham em conjunto ou não, não é? Mas acho que pelo menos eu já joguei Riders, já joguei Estoril, já joguei Paladins. O Architects nunca joguei, mas joguei Paladins, e a maior parte das coisas tem boa leitura. Não é? Resultam bem, tu percebes o que é que tens de fazer, as cartas são claras, depois de explicarem a iconografia e essas coisas. Por isso acho que resulta bem, por isso ali está um trabalho bem feito. Não sei se há conversas depois por acaso tenho que lhe perguntar isso, se ele trabalha, mas é capaz se calhar de ser a parte mesmo do designer gráfico que trabalha com ele, não é? Que depois trabalha na parte gráfica do jogo e depois faz a junção das duas coisas. Mas eu sei que ele, por exemplo, os jogos dele, ele ainda não jogou. É curioso. Também não, eu tenho a noção que é um trabalho um pouco separado de alguns projetos que vou acompanhando, mas depois também há os casos de quem está mesmo muito dentro do próprio design e da mecânica, do design do sistema de jogo. Há casos e casos. Eu diria que ajuda, tal como. Porque, lá está, estes jogos vivem muitas mecânicas. Porque, lá está, como não têm sistemas de automação, são as mecânicas que dão vida ao jogo através daquilo que os jogadores lhes dão. E conseguir integrar isto tudo, tal como estávamos a falar do início, conseguir ter o desenvolvimento do sistema associado ao desenvolvimento gráfico, porque é aquilo que vai dar significado ao jogo para nós, porque somos os utilizadores, eu acho que é muito importante. E eu pessoalmente gostava muito que eles trabalhassem muito, muito em conjunto desde o início dos jogos, mas pode ser também demasiado dispendioso depois, porque são horas de trabalho que depois têm de ser contabilizadas e transpostas para o projeto, para o custo de um projeto destes. Quem sabe no futuro tenhamos mais isto com o crescimento do hobby e da indústria em si. Então, outra coisa que gostava de perguntar, se tiveres noção, é se existe algum sistema
ou algum modo para conseguir conjugar melhor as ilustrações com as próprias mecânicas de jogo. Eu acho que nas editoras, pelo menos nessas maiores, eles têm que ter um departamento gráfico mesmo muito bom. Que sejam eles a fazer a parte gráfica e a parte da ilustração, ou se contratam depois outros jogadores, mas a parte gráfica nesse aspecto tem que ser muito bom. Ontem tive a ver um live aí no Facebook onde tu tinhas o editor, eles vão apresentar o Small World, mas a versão do Warcraft, para aí. Warcraft, sim. E aquilo, as ilustrações são do Miguel Coimbra, foi o que ilustrou mesmo o Small World, mas ele teve a fazer o Small World e a versão do Warcraft. E tinha lá, acho que tinha um editor, tinha um responsável qualquer do jogo francês e tinha ele. E ele estava a falar que o departamento gráfico do Warcraft, não é? Que foi picuinhas ao nível de o distanciamento entre cada narina dos orcos tem uma medida. Ele fez vários desenhos e eles começaram, olha, aquele narizinho está muito largo e é mais estreito. Aquele, por isso, eles encomendam esse trabalho gráfico a um ilustrador, ainda por cima o Miguel Coimbra é mesmo muito bom, faz coisas mesmo muito boas. Por acaso eu já tentei contactá-lo, mas não consigo contactá-lo. Mas eu gosto muito também do trabalho dele. Mas ele estava a dizer que aquilo ainda demorou, acho que está a trabalhar naquilo há 2 anos e tal. Por isso estás a ver o tempo que demora. Não é? Aquilo também tem bastantes cartas, tem os mapas, tem essa parte toda, mas que os responsáveis gráficos do jogo eram muito, muito picuinhas em termos das personagens, de como elas eram, e tinha que respeitar determinadas regras. Por isso acho que essa parte tem que haver mesmo alguém que perceba mesmo disso que estavas a falar, das partes mecânicas e de como o jogo se vai desenvolver, não é? E que faça a ligação entre as duas coisas, entre a parte mecânica, não é? E leitura e componentes, e parte gráfica de ilustração e essa parte, e juntar as duas partes, não é? Acho que ali tem que ser mesmo um trabalho de equipa para depois o resultado final resultar bem. É isso que me parece também, que tem de ser um trabalho conjunto de várias pessoas para conseguir garantir todas as dimensões que nós precisamos que o jogo tenha para ter sucesso. Há aqui algum jogo que alguma vez tenhas recusado a jogar pelo aspecto dele? É assim, olha, por exemplo, nós já quarta-feira jogamos online e há alguns jogos que me faz confusão jogar só, não é? Por exemplo, o Cu, sabes qual é? Cu? Sim, Cu. É Cu, pareceram em francês. É assim, o Cu que tem lá no jogo online, o aspecto daquilo é muito mau e eu não gosto de jogar aquilo por causa disso. Sabes? Por causa disso. Mas o engraçado é, eu vou-te mostrar aqui algumas capas que eu tenho. Eu andei a fazer uma pesquisa e andei à procura de capas de jogos que fossem muito, quer dizer, não é que sejam muito más, mas que eu olhando para aquilo nunca iria jogar. E assim, a maior parte já tem algum tempo, não é? Mas outras não. É assim, isto é, por exemplo, é um jogo de tabuleiro. E eu acho que eles se lembraram. Eu acho que eles se lembraram de pôr a parte de trás e a parte de frente do jogo na capa, sabes? Então tem ali tudo ao molho e fé em Deus, e mesmo a ilustração, pá, pelo menos eu olho para aquilo, nunca compraria aquele jogo, por muito que o jogo, gostava, mesmo que o jogo fosse muito bom, ia-me custar muito, não é? E olha que este é um jogo de culto. Ou por exemplo isto, não sei se já viste este. Este não conheço. Este chama-se, a parte do nome está aqui atrás de mim, por isso não se vê, mas chama-se Zephyr, Wind of Change. E é assim, estes homens aqui o que me parece é que ele tem muitos amigos que lhe pediram para fazer parte da capa do jogo, e tem aí algumas caras. Aquele rapaz que está ali de óculos, acho que está um bocadinho zangado de estar ali. E o que está ali no meio dos dois, cabelo comprido, também não está ali no seu melhor dia, não é? Pelo menos acho que estas capas não são muito apelativas, mesmo esta, por exemplo. Lança teutónica. Tem algumas coisas, e, por exemplo, há um jogo, eu nunca joguei por acaso, o Concórdia, não é?
Sim, e esse é uma capa horrível. Mas a capa, meu Deus. E acho que fizeram um refresh. Olha, tem Sim, sim, sim. aqui a senhora, não é? Mas eles conseguiram fazer uma coisa mais incrível ainda, que foi, fizeram uma nova versão da capa, não é? Mas a nova versão da capa não está muito melhor do que a anterior. O senhor está melhor, não é? Mas a senhora não ficou muito melhor. Acho que estes jogos, é assim, podem ter sido feitas por editoras mais pequeninas, sem verba. Se calhar foi o próprio, sei lá, criador do jogo que o ilustrou, não é? E correu mal. Por exemplo, olha, temos aqui o Pompeia. Aqui não dá para ver muito bem, mas tu tens aqui muita coisa esquisita. Tens o homenzinho que vai a fugir, que vai a correr ali no primeiro plano. Tens não sei quantos pontos de fuga no mesmo jogo, não é? Tens áreas de leituras diferentes. Tens ali, não sei se vê aqui, um homenzinho a espreitar, a olhar para trás. Não sei, o pescoço dele estranho. não é? Ele está a olhar, o corpo todo dele está virado para a frente, mas a cara está virada para trás. Tem assim umas coisas engraçadas. Mas é engraçado é pegar nestes jogos e começar a ver um a um e tu partes-te a rir em algumas capas, ou como esta aqui que eu parti-me a rir. Tem aqui umas rapariguinhas, não sei se estás a ver. Sim, sim. E é assim, não sei qual delas. O jogo chama-se Seven Sisters e é assim, se calhar a única que se aproveita é a mãe. Porque cada uma das personagens está pior do que a anterior e depois se calhar o ilustrador não conseguia desenhar pernas porque a única que tem pernas está com umas pernas esquisitas, mas nenhuma delas tem pernas nem pés porque se calhar ele não conseguia desenhar isso bem, não é? Mas é assim, eu estou aqui a criticar e eu não gosto, por acaso não gosto muito de fazer essa parte, mas nota-se que, e é como eu digo, estes jogos já devem ter algum tempo, não é? Já não são jogos de agora, destes últimos jogos que têm saído, porque vês que já tem alguns, não se vê muito bem. Mas este tem aqui um aspecto, é assim, se procurares o World in Flame, a parte gráfica do jogo tem duas bolas em baixo, que são estas duas esferas. Depois tens uma imagem no meio. Uma coisa. Aquilo parece, sabes, um objeto assim estranho. Pá, há coisas que é preciso ter cuidado mesmo no jogo. É assim, é impossível eles não terem visto que aquilo parecia um órgão ali masculino ali no meio quando se lembraram de fazer o jogo, mas também, olha, também foi para a frente. Não é? Então temos aqui algumas, e mesmo este aqui, mais infantil, que chama-se Inhabit the Earth, mas vê-se bem que todos os animais andaram a tomar droga, porque eles têm ali uns olhos que parece que vão comer todos. É que não há nenhum que se aproveite, não há nenhum que diga, pá, este que fofinho. Não, o leão vai-te comer, mas o panda também, sabes? Todos eles vão pegar em ti e vão-te comer, por isso acho que cada vez os jogos têm melhorado muito e o aspecto deles cada vez está melhor, mas também é engraçado também vermos essas pérolas. É assim, isto acontece nos jogos como acontece também nos cartazes de cinema. Tu às vezes vês alguns, agora cada vez há melhor trabalho nos cartazes de cinema, mas tu às vezes vês alguns, tu não sabes como é que eles se lembraram de fazer aquilo. Por isso, é engraçado colecionar assim estas pérolas. É fixe. Mas agora acho que por acaso não vês assim coisas desse tipo ultimamente. Tens acho que, como é que se chama aquilo que eu também nunca joguei, que é o Great Western Trail. Sim. Que o jogo está engraçado, mas que pá, eu não gosto muito daquelas caras que estão ali um bocadinho esquisitas ali no sim, jogo. sim. É assim, a ilustração está fixe e tudo, não é? Mas vês que há ali qualquer coisa naquelas. Que é a mesma pessoa com barba, É, mas é sempre o mesmo. é sempre o mesmo. É assim, se calhar ali é o pai e dois irmãos, não é? Pois, pode ser. Ter isso, não é? Pá, mas não é assim nada, não, é assim, tu não deixavas de comprar o jogo por causa desta capa. Não é por causa de algumas da bocado, se calhar, mas por causa desta capa, não é? Mas acho que isto agora e as editoras têm muito mais cuidado com o aspecto do que elas estão a fazer e não sei se viste aquele jogo que apareceu agora estas últimas semanas, os Caretos.
Sim, sim. Por acaso gostei bastante da ilustração que eles fizeram. Acho que está mesmo muito fixe. E tenho aqui uma imagem. Temos aqui a capa que acho que está espetacular, por acaso. Em termos de cor, em termos. Eu gostei bastante quando vi a capa, gostei bastante. Estive à procura do trabalho do ilustrador, que também está, mais um exemplo, que também está na capa, não é? Do mesmo tamanho do que o criador do jogo. Estão ali os dois. E temos aqui esta imagem aqui do meio do lobisomem, que acho que ainda não apareceu em lá nenhum. O Gil da Meb mandou-me isso para mostrar aqui. Acho que já apareceu aí a pastora e tem aí o lobisomem, mas acho que o aspecto do jogo está muito fixe. Pelo menos eu gosto. A parte das cores e acho que, é assim, eu não sei dado do jogo, não sei como é que funciona ou não, mas, é assim, só pelo aspecto é um exemplo, eu comprava. Amanhã encontrar isto numa loja eu compro. E não sei nada do jogo, não sei se presta ou não, mas o aspecto dele, pá, dá-me logo vontade de comprar. E acho que cada vez mais é o que acontece. O aspecto vende cada vez mais e acho que cada vez estão mais conseguidos as capas dos jogos e as ilustrações dos jogos. Basta ver, por exemplo, o Wingspan, não é? Sim, sim, sim. Não é que eu gosto muito da temática do jogo, mas eu por acaso até gosto do jogo. Já joguei algumas vezes, mas é um jogo onde tiveram a fazer centenas de ilustrações, todas diferentes, não é? É assim, se isso não é ter cuidado, não é? Tu às vezes tens jogos com muitas cartas, mas tu, se olhares, tens 10 cartas diferentes e as outras são repetidas ou uma ligeira diferença, mas ali não. Ali tens ilustrações de não sei quantos pássaros. Tiveram mesmo muito cuidado com isso, com o aspecto, com a informação, ali é a junção da parte da ilustração, não é, com a parte gráfica, com a iconografia e informação das cartinhas, não é? Tu aquilo até dá para jogares numa aula de biologia, para estudares a parte dos pássaros e é? Acho que o jogo está muito bem conseguido também com essa parte toda. Sim, sim, E os sim. componentes também. Estamos a falar da parte gráfica, mas a parte dos componentes dos jogos é igualmente importante. Sem dúvida. E os componentes cada vez parece que têm mais importância porque mesmo nos jogos de tipo europeu, onde normalmente se usavam cubos, existe agora uma tendência, até nesses jogos, para tornar o cubo uma coisa mais simbólica, mais icónica, dar-lhe outro aspecto, mesmo sem aumentar em demasia o preço, mas ter uma coisa mais que seja mais simbólica, que não seja apenas um cubo. Também para gerar talvez a tal narrativa que por vezes falta a alguns destes jogos. E o que eu acho é que, é assim, se calhar as pessoas vão pensar que se calhar são as grandes editoras que têm muito dinheiro e conseguem fazer outras coisas. Mas não é assim. Por exemplo, eu descobri há uns anos uma editora muito pequenina, acho que é polaca. Não sei se já ouviste falar, que é Mabrushka. E eles têm uma qualidade de construção de componentes de ilustração dos jogos que é espetacular. Não utilizam plástico. Então, por exemplo, os meeples que eles têm é uma base de madeira com depois o bonequinho, a ilustração do boneco em cartão reciclado, não é? Então tens os jogos, quase todos eles eu contactei-os o ano passado e eles mandaram-me vários jogos para eu ter na VianaCon. E o ano passado nós fizemos uma coisa em Viana que era o Viana Joga Forte, em que tivemos a jogar jogos de tabuleiro em diferentes partes da cidade. Tivemos a jogar no Museu de Artes Decorativas de Viana jogos, o Azul, o Splendor. Tivemos a jogar jogos sobre o rio nos Gilianos, no barco hospital. Então eles mandaram-me alguns jogos que a temática era o rio e isso. E eles mandaram-me alguns jogos e a qualidade da ilustração deles e dos componentes e utilizarem material reciclado nas caixas, no cartão, madeira, e tu olhas para os jogos e são mesmo... Eu tenho aqui um desenho saiu agora um novo deles, por acaso, e tão espetacular. Não sei, assim, aquilo é uma editora muito pequenina. Acho que a diretora da editora é ela que é a ilustradora. Então estás a ver o tabuleiro do último jogo que eles têm, acho que tem a ver, chama-se Kingdom. O aspecto é muito fixe, as cartas, já estive a ver, são muito porreiras. Os componentes que eu estava a dizer dos bonequinhos
Pá, isso em cima de uma mesa fica logo muito, muito engraçado tu teres os bonecos assim deste aspecto, não é? Em vez de teres os meeplezinhos ou só as cartas, não é? E aquilo não deixa de ser um cartão, não é? Não deixa de ser cartão depois com a ilustração da personagem. Já te dá um aspecto completamente diferente ao tabuleiro e resulta muito, muito bem. E é uma editora muito pequenina, que eu quando os contactei eles disseram, nós somos pequeninos, não fazemos muita promoção, está tudo no nosso site e tenho comprado, já tenho para aí uns 5 ou 6 jogos deles e todos eles têm esta qualidade de construção e é tudo feito lá. Não é, acho que não é produzido fora do país. Por isso, estás a ver que não é preciso ser uma editora destas grandes editoras que agora têm, que lançam coisas por centenas de euros. Estes aqui não é que sejam dos mais caros, mas custa 30 euros, 30 e poucos euros. E em termos de qualidade de preço, está muito bom. São muito bons em termos dos componentes do jogo. Há outra coisa que eu não sei se tu tens sentido, mas eu tenho sentido e às vezes com algum desagrado, que é, por exemplo, alguns jogos que claramente são Eurogames e que tinham uma estética muito definida. Por exemplo, aquilo que tu mostraste do Hansa Teutônica, na imagem atrás da pessoa assim do lado, é uma coisa muito típica nestes jogos. Se reparares, muitos deles têm, estes jogos alemães têm esta postura, tem uma personagem de lado que está a fazer qualquer coisa, é típico, tem a ver com o estilo. E eles também tinham muito por hábito fazer estes jogos históricos e mais para trás havia esta preocupação e que se relacionava até com ir buscar temas que não causassem, por exemplo, polémica, não fossem coisas muito recentes ou não fossem conflitos. Havia um pouco isso. E parece-me que a tendência agora é abonecar demasiado este tipo de jogos. Ou seja, os sistemas tendem a ser os mesmos, mas depois tende-se a pôr uns mundos fantasiosos, com uns bonecos e um país das maravilhas e gomas e coisas do género, e uns animais que falam e assim umas coisas do género, e parece-me que desvirtua um pouco, tem desvirtuado um pouco que é esta estética, porque era uma estética própria. Não acho que isto pode afastar públicos. Ou seja, eles querem trazer novos públicos, mas não pode afastar os antigos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, eu há uns tempos atrás, acho que, não sei se foi com, já não sei com quem é que eu estava a falar nisso, mas, por exemplo, havia jogos que, por exemplo, a minha casa, o jogo, tu olhas para a capa, está engraçado, as ilustrações, o jogo tem bom aspecto, a capa é tudo, só que tu olhas para a capa, ela parece muito infantil. Parece que aquilo é para um público muito mais jovem, e o jogo até pode não ser. Eu na altura, quando tinha falado, acho que foi com a Meb que eu tinha-lhes dito, isso era um bom jogo para vocês quisessem promover aquilo, mandar para aqueles programas de decoração e o jogo ser promovido lá porque aquilo tem engraçado, estás a construir a tua casa, estás a fazer obras, não é? E a questão que me disseram é que também é que o jogo, a parte infantil da capa, sabes? Se o jogo, se a capa do jogo fosse uma coisa muito mais de decoração, sabes, muito mais adulta, se calhar vendia mais a esse público. O jogo, como tem aquele aspecto, se calhar os adultos não o chamam, não é? E se calhar estão a perder público um bocado por isso. Sim. E também é um bocadinho essa parte de tu saber se as pessoas que compram jogos, quem são, não é? São os pais, em princípio, que compram jogos, não é? Mas é pedido dos filhos. Os filhos é que vão dizer, olha, compra-me aquilo. Se a capa do jogo for muito adulta, se calhar o miúdo também não vai querer. Sabes? Então ali acho que também existe esta batalha de saber até que ponto tu vais pôr aquilo mais apelativo aos miúdos ou pões aquilo mais sério, não é? Para um adulto. Eu, por acaso, acho que há muito mais adultos a comprar jogos do que miúdos. Sabe? Acho estes jogos sim. Os miúdos continuam a estar mais pegados aos jogos de computador e às consolas, não é? Ainda, do que aos jogos de tabuleiro. Não é? Pode ser que venha a mudar, mas neste momento acontece isso. Por isso, acho que eles às vezes põem as capas também tentar ser mais apelativas aos jovens para tentar ir buscar esse público também, não é? Mesmo os adultos, se calhar, têm mais tendência a ir buscar uma capa mais infantil para dar a um miúdo do que uma coisa, não é? Mais... não sei se será um bocadinho isso, mas tu vês muitos jogos, por exemplo, o Everdale, não é? Aquilo de aspecto gráfico está espetacular, mas são os animaizinhos. Tu podias fazer aquele jogo com outra temática, com personagens diferentes, não é?
Mas não, aquilo está mais virado para um público se calhar mais infantil, em termos de ilustrações, não do jogo. O jogo já tens muita coisa para fazer, já não seria um jogo para uma pessoa que nunca tenha jogado começar. Mas acho que ainda há um bocadinho essa guerra de ver, olha, quer o público mais jovem, quer o público mais adulto, sabes? E às vezes, se calhar às vezes comete-se erros nesse aspecto. O jogo fica ali a meio termo, ou então eles optam mesmo, olha, vamos pôr aquilo mais infantil para tentar ir buscar a este público, ou uma coisa, não é? Para buscar os jogadores mesmo. E se calhar há jogadores que não se preocupam muito com o aspecto da capa, querem a jogar porque sabem, gostam daquele criador de jogo, gostam da mecânica. Há pessoas que se calhar não lhe interessa bem essa parte. E é que eu acho que, por exemplo, o que tu mostraste, o Root, acho que consegue fazer isso num modo com uma estética, com uma alma muito própria. Sim. Porque aquilo, apesar de ser tipo um cartoon, não é infantil. Não. Mas ali, não é nada infantil. tu vês que o aspecto daquilo é muito cuidado. Até, por exemplo, no nome do jogo. Se calhar as pessoas nem sequer repararam, mas tu se vires o título, não é, do jogo, o nome que aparece lá no meio, se vires ali, não é, está aqui atrás, na própria imagem, em cada uma das letras, tens a iconografia das personagens. Não é? Isto são coisas que não se vê à primeira, sabes? Tu tens que olhar e estar ali a procurar. Sabes? Tu tens duas coisas. É aquilo que estamos a falar dos cartazes de cinema. Tu tens o cartaz de cinema que tu olhas e tudo o filme está lá. Sabes? É o trailer do filme, é o cartaz. É? E já te esqueceste. E depois tens outros que tu, depois de veres o filme ou depois de observares, começas a ver coisas, sabes, que te chamaram a atenção para o filme. E ali é a mesma coisa. Tu tens ali o root, é o que tu lês o nome, mas a seguir, no meio das letras, aparecem-te as personagens. Mas não complica a leitura do nome, mas aparecem ali todas direitinhas, sabes? E esta parte iconográfica que aparece ali, pá, acho que até isso, que é uma coisa que parece que não é nada, mas até essa parte está muito bem conseguida. E é engraçado tu fazeres isso, tu veres e depois olhares para ali, epá, mas estão ali os bonequinhos, estão ali, sabes? E não complica, não estraga, sabes? E tiveram, até esse cuidado tiveram. É por isso que estou a dizer. Às vezes vê-se que passaram ali tempo, vê-se que foi uma coisa pensada, que o nome não apareceu ali caído, sabes? Que tu às vezes também vês isso. Vês ilustrações espetaculares, não é? E depois espetam ali o nome em cima da ilustração que estraga o desenho todo. Não é? Mas tu vês que as últimas capas, e tu vês jogos com bastante sucesso, sei lá, basta veres o site, por exemplo, tu vês a ilustração, é das coisas mais bonitas, não é, que eu tenho visto ultimamente. E depois tens ali o nome ali no meio que não estraga a ilustração, sabes? Tem a mesma leitura, sabes? Está enquadrado mesmo com o resto. Tu vês que há ali uma coisa, não é, meia futurista, mas também no passado, mistura as duas coisas. Por exemplo, isto é um género de jogo, uma capa, acho que mais adulta, não é? Tu não tens ali animaizinhos. Tens ali robôs, tens ali trabalhadores, tens ali, sabes? E acho que resulta muito bem essa parte. Ou um braço, por exemplo. O braço também tens uma capa com uma ilustração espetacular e depois arranjaram maneira de encaixar o nome do jogo ali naquela área, ali no meio do jogo, em que não estraga a ilustração, mas está com leitura, funciona bem. Sabes? Acho que essa parte toda de pensar estas coisas todas juntas é que vai depois no fim fazer-te um resultado que tu esquece, tu só pela capa, não é? Tu compras o jogo. Sim, senhora, por exemplo, há um jogo que eu não sei se conhece, o Celestia. Celestia que é daquilo da posta não, da navezinha, não é? Sim, que é a navezinha. Sim. Por exemplo, eu gosto muito do sistema de jogo, acho que aquilo está muito original e é um jogo até agressivo, um bocado agressivo, sim. Mas depois a ilustração, as localizações são de uma infantilidade que eu quase que nem tenho vontade de pegar no jogo, por isso. E o nome, não é? Celestia. O nome, pronto, até ignorava o nome. Sim, mas estou a dizer, estás a ver o que tu e o nome também. O nome leva-te logo para Mas a harmonia, não é? E tal. O nome do jogo está apropriado às ilustrações que tem. Pois. Mas se calhar não a parte da mecânica em si.
Pois, porque aquilo pode ser, tu podes expulsar os outros da nave e desejar que ela caia e morrem todos, não? Sim, o Aquilo que tu queres é que todos se ponham na alheta para tu sim. ganhar tudo sozinho, não é? Opa, e a nave de Espanha, se eles morrem, supostamente, não é? Então, isso Sim, depois é uma coisa com aquele ambiente. E eu exato. gosto muito do jogo, mas Os sonhos. quase pouca vontade me dá a pegar na caixa com aquele aspecto. Sabe? E é isso que eu estou a dizer. Às vezes tu tens um jogo que tu gostas e gostas da mecânica, mas ali o aspecto que eles utilizaram ou as ilustrações ou isso não te dá vontade de pegar nele, não é? Essa parte aqui também é um bocado engraçada, essa parte é tu conseguir juntar e depois há jogos que conseguem conseguir juntar tudo, não é? Por exemplo, o Blood Rage, as ilustrações estão muito boas, o tabuleiro, as miniaturas, não é? A mecânica também é engraçado, não é? E conseguiu juntar tudo e o jogo até está engraçado. Quem gosta desse tipo de área control, isso tudo tem, acho que está tudo encaixado, não é? E o mesmo Rising Sun, por exemplo, não é? Mas esse acho que ainda está num nível ainda mais. Pelo menos a mim causa-me mais impacto. Olhar Sim, para sim, ele. sim, sim, mas o Blood Rage é anterior, Sim, sim, sim. É o mesmo tipo de jogo. e agora vai ser o novo dele, não é? Mas, pá, e esses são os jogos destas editoras que têm muito dinheiro para investir, não é? Que se calhar gastam tanto dinheiro como num jogo de computador, nas editoras de jogos de computador, que estão anos a fazer, por exemplo, a indústria dos jogos de computador, acho que ainda continua neste momento, gera mais dinheiro no mundo do que a indústria do cinema. As consolas de jogos geram mais dinheiro do que o cinema. E o cinema está a diminuir e as consolas estão a aumentar. E eu, não, por acaso, não costumo jogar muito, mas os criadores de alguns jogos são idolatrados como astros de cinema, não é? Ou como realizadores, não é? De filmes. Sim, 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 sim. Não E, é? por exemplo, nos cursos de design de jogos, normalmente há sempre o pessoal que vem da área do cinema que é quem ajuda a dar as narrativas a esses jogos. Eu conheço alguns cursos e conheço professores que vêm dessa área, especificamente para construir os jogos e as narrativas desses jogos digitais. É interessante ver de onde é que vem a origem destas coisas. E nós, às vezes, nos jogos de tabuleiro, até temos alguma tendência para ignorar as narrativas e as histórias, mas não é. E o pessoal costuma dizer que os Eurogames não têm história. Às vezes é um pouco falta de cuidado. Por exemplo, quando estás a jogar braço, tu consegues estabelecer ali narrativas, tu estás a desenvolver um império económico e tem etapas e tal. Agora, tudo depende do modo como, lá está, como as ilustrações Isso, estão feitas, como os componentes estão feitos, como os e eu jogadores interagem com aquilo. acho que também tem a ver com quem te vai explicar o jogo, acho eu também. Também, Sabes? também, também. Se quem te vai explicar o jogo gosta do jogo e gosta daquela temática e começa a dizer o jogo, olha, isto estás a construir um império porque é feito nesta altura, nesta época, onde era importante, sabes? Que te explique um bocado a história que vem no manual do jogo, não é? Sim. O significado daquilo que estão a fazer, não é? Isso é uma coisa. Depois tens outro jogador que chega e te diz: olha, isto tens que pôr o teu trabalhador aqui para te dar lenha, tens que pôr aquilo. Tu acabas por jogar o jogo, ele explicar-te as regras e conseguir jogar bem, mas tu não sabes nada do background do jogo, não é? Do que é essa parte da história, sabes? E esta Sim. parte também era engraçada. Até não sei se seria interessante, eu por acaso acho que até seria interessante. Imagina, teres no jogo uma hipótese não vir no jogo, mas tu ires online buscar um texto introdutório, por exemplo. Não que te ensinasse a jogar o jogo, não, Uhum. mas que te contasse um bocadinho da história. Sim, sim, Sabes? Isso é sim. engraçado. Alguns têm isso. Olha, o último que eu abri que tem isso, de um modo muito engraçado, é o Fields of Arle, que é do Uwe Rosenberg, que ele fez o jogo sobre. Aquilo supostamente é sobre os avós dele. Aquilo é na Frísia, salvo erro. Penso que é Frísia que aquilo se chama. Portanto, é uma zona da Alemanha em que tu, por exemplo, tens o jogo, estás a explorar uma quinta, é típico nele, não é aquele tipo de jogos de gestão de agricultura, e tu, no jogo, tens o manual e depois tens um livro à parte, que é a história toda daquela época, daquelas pessoas que viviam ali, como é que era a vida, aquilo está lá, tu podes ler aquilo tudo. Não, mas essa parte de ter no jogo é fixe e acho que alguns jogos já têm essa parte, sim. Mas se alguém te vai ensinar o jogo, ele não te vai falar dessa parte. Pois não, pois não. Estás a perceber? Agora, o que estou a dizer era fixe, é tu teres um clipe áudio que tu fosses buscar online, tu Dá no para te QR fazer Code isso. qualquer, e tipo 5 minutos dissesse assim: olha, bem-vindo ao jogo, o jogo é isto, passa-se nesta época, vocês são isto e têm que fazer isto. E a partir de agora, bom jogo, e alguém te explicava o jogo, ou tu aprendias a jogar o jogo. Mas Uhum. pelo menos
acho que essa parte que estavas a falar de ter a história um bocadinho associada é fixe. Acho que pelo menos é muito mais engraçado, não é? Tu jogares um jogo e entras um bocadinho no jogo, não é? Explicam-te as regras são estas, colocas ali, faz isto, colocas acolá, faz isto, e quem tiver mais pontos no fim ganha. Acho que é muito mais engraçado tu jogares um jogo onde Fica sabe seco, um bocadinho mais. Pois sim. fica seco e até dificulta a aprendizagem, porque se Eu as acho que narrativas fizerem sentido, ajuda-te. sim, e acho que é por isso também houve o sucesso dos jogos de Legacies, em que há um bocadinho mais de história e acontece alguma coisa para tu destruir aquilo e a seguir pegas no jogo e já começas daquela parte, sabes? Acho que esses jogos, sabes, que têm um bocadinho mais de história também tiveram um bocado de sucesso também um bocado por causa disso, que pelo menos deram-se um bocadinho ao trabalho de ter um background ali a explicar e haver alguma coisa para te fazer entrar mais um bocadinho no jogo. Sem dúvida, até porque os jogadores ficam mais envolvidos Claro. a configurar o jogo e a configurar a própria história, porque o jogo depois passa a ser uma narrativa diferente. Sim. Mais do que um jogo diferente, cada jogo é uma narrativa diferente. Por exemplo, um Pandemic Legacy, a narrativa é diferente de jogo para jogo, não é a mesma coisa. E isso realmente acho que é importante. E existe cada vez mais tendência para isso. E eu acho muita piada aos jogos do Alexander Pfister, em que ele está a tentar gerar e introduzir narrativas nos próprios jogos dele, que são Eurogames típicos, e ele já começa a tentar por isso. Por exemplo, no Maracaibo, que foi o último que ele lançou, e já tens a possibilidade de. Não é bem legacy, mas vais adicionando coisas. Então vais gerando uma pequena narrativa no jogo. Já não é aquele jogo seco. E o próprio Oh My Goods, que era um jogo que ele tinha de cartas, que é um jogo de gestão de recursos, típicos daqueles de gerar recursos e converter para dar pontos. Ele criou este ano o New Dale, que é uma narrativa para aquele jogo. Ou seja, ele pegou no sistema, que já existia, e criou toda uma narrativa onde tens uma história, uma aventura, onde podes ir, e aquilo já tem um princípio e um fim. É curioso, parece que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência que vai acontecer neste momento. Outra coisa que nós tínhamos falado também há algum tempo era sobre os protótipos. Quando se faz pitch de jogos, nós olhamos para um protótipo, se calhar não é muito apelativo jogarmos aquilo tal como ele vem, porque há protótipos em que são às vezes quase feitos à mão, não é? Minimalistas. Ou mesmo. E será que seria preciso ou era interessante ter um pouco mais de grafismo ou de qualidade gráfica ou de ilustração para apresentar um protótipo a alguém? Eu, por acaso, acho que é assim. Se calhar as editoras vão dizer que não. Eu, por acaso, acho que sim. Nós temos um jogo que eu estou a fazer um jogo também com a ajuda do lado do pessoal da associação. Já está criado, já testamos e funciona bem. E acho que pode ser alguma coisa engraçada. E ainda não apresentamos a ninguém porque eu queria ter, não que fosse uma coisa definitiva e já acabado, mas queria que tivesse um bocadinho melhor aspecto antes de o apresentar e de começar, sabes, a tentar fazer alguma coisa com aquilo. Porque acho que às vezes, mesmo por exemplo nas convenções que eu vou, quando vejo algum protótipo que é só papel, caneta, umas coisinhas, a mim custa-me um bocadinho conseguir entrar ali, sabes? Ele ali quase está a vender só a mecânica do jogo, não te consegue vender mais nada. Não é? Porque ele se disser assim, nestas cartas vai ter umas ilustrações espetacular, aqui é um gajo, aqui é... sabes? Tu não vais conseguir visualizar nada daquilo. Tu não vais conseguir visualizar o tabuleiro, sabes? Não, acho que não consegues. Por exemplo, acho que foi em Leiria que tinha lá, acho que tinha um jogo dos elétricos, que agora vai sair daqui a pouco tempo. Não é o Acho Pedro que, Silva? acho que é possível. Acho que sim. E ele já tinha um aspecto daquilo, pá, quase mesmo definitivo, e estava com um aspecto espetacular. Tu olhas para aquilo de longe, claro que era um papel mais fininho e as cartas não iam ser aquilo, vias que aquilo era um protótipo, tudo bem. Mas ao longe, o jogo estava com um aspecto espetacular. Já te estava a vender o jogo, sabes? Eu passei, interessei-me, vi, gostei, sabes? E dá-te vontade até de experimentar. Quando vês alguns outros protótipos menos acabados e mesmo que seja a cores, mesmo que seja, acho que nem que o jogo não tivesse um aspecto totalmente final, acho que havia de haver ali qualquer coisa, pelo menos, que te fizesse vender um bocadinho o jogo. Se calhar às vezes, se calhar depois tu ias conseguir chegar a uma editora e ela gostar até do jogo e dizer assim, olha, mas o aspecto gráfico deita fora que eu não gosto nada disso. Pá, tudo bem, na boa. Mas se calhar foi essa coisinha um bocadinho a mais que tu tinha todo o protótipo que fez ele olhar para aquilo de outra maneira. Não é? Que ajudou pelo menos a vender um bocadinho do jogo. Acho que é importante, pelo menos para mim, se fosse eu a ter que decidir, se fosse eu
tivesse algum poder numa editora, gostava que me apresentassem uma coisa que tivesse um aspecto um bocadinho melhor. E até mesmo para o próprio criador do jogo, tu mostrar um bocado a ideia visual que ele tinha para aquele jogo, não é? Isso E também a ideia pode... narrativa, não é? Aquilo que estávamos a falar, da história, não é? Há ali uma narrativa. Por acaso, acho que os protótipos, pelo menos, deviam ter alguma coisa, não é? Pá, nem que seja com fotografias, de bancos de fotografias, tentar pelo menos vender-te um bocadinho mais o peixe do que ser só papel, caneta e espaços e coisas assim. Por acaso acho que sim, acho que ajuda sempre e até para dar vontade às pessoas para experimentarem, não é? Porque deve ser muito complicado tu teres um protótipo, queres que as pessoas joguem e estás a fazer elas olharem para coisas que nem sequer sabem bem o que é, não é? Por muito que o jogo fosse bom, acho que ter um bocado de um aspecto assim mais apelativo, em que tu tivesses a conseguir visualizar um bocadinho o que estás a jogar, acho que era também um bocado importante. Aliás, em todos os manuais, existem muitos manuais com conselhos de como desenvolver um jogo, essas coisas, eles dizem sempre que nós não devemos gastar tempo nenhum nisso, que é uma coisa Pois. curiosa. No entanto, depois como é que nós conseguimos ter a tal integração entre ilustração, entre mecânica, entre design, entre narrativas, entre histórias, se isto não for feito? É um bocado um contrassenso. Eu acho que ali eles querem é que tu não percas muito tempo, se calhar, com isso, porque se for... É assim, eu já vi se calhar pôr à partida pensar que o jogo não vale nada, se calhar. Sabes? E imagina, tu fazes um jogo, não é grande coisa, e perdes... Imagina que até és um ilustrador e perdes 1 ano e meio a ilustrar o jogo e a criar as cartas e o tabuleiro e não sei o quê, e depois vais apresentar às editoras e todas elas, pá, o jogo não presta, um jogo não sei o quê. Não é? Se calhar podes arranjar trabalho como ilustrador depois para a editora, mas se calhar consegues fazer isso, mas pode ser que seja uma coisa desse tipo. Tu apostares mais na jogabilidade e na mecânica, não é? E deixares essa parte para o fim. Eu também acho que se calhar tem que ser assim, mas no fim dessa parte está toda bem conseguida, da mecânica, da jogabilidade e do jogo ter ser interessante, mas dar-lhe um bocadinho mais de amor e fazer mais um bocadinho, não é? E dar um aspecto assim um bocadinho mais engraçado. Sim, Acho que e se parece. calhar até ajustar depois algumas das mecânicas que estavam previamente definidas à própria ilustração, não é? Sim, sim. E ser mais flexível, não ser um produto já acabado, não é? Sim. Até que depois, certeza que mesmo tu que o jogo seja, conseguires fazer alguma coisa com ele e vendê-lo a uma editora ou mesmo editá-lo, é? Vai haver modificações, vai haver coisas que resultam, coisas que não resultam, não é? Por isso, essa parte depois sempre pode ser modificada. Mas acho que é mais fácil tu venderes um produto com um aspecto, mesmo que não seja final, do que está tudo em mais, mais rough. Sim, isso a mim causa-me um certo reflexão, porque, por exemplo, a nível académico, perde-se não, gasta-se muito tempo, investiga-se muito sobre a interface do utilizador, não é? E ali quase que estamos a ignorar a interface quase toda e a reduzi-la a uma coisa meramente mecânica quando nós o que queremos nos jogos são experiências. Os jogos têm de nos dar experiências e as experiências são emoções e as emoções são através dos sentidos, não é? E portanto não é só um sistema abstrato, não é só isso. Eu tive um colega meu há bastantes anos que ele o que fazia é que ele paginava teses, sabes? E trabalhos. E tu vias o que lhe entregavam como material, sabes? Tudo escrito, não sei o quê, e depois vias o teu trabalho final. É assim, eu dava-lhe um prémio, mas era o paginador, porque é assim, tudo bem que a tese, não é? Estava bem construído tudo, mas tu vias o trabalho no princípio e tu vias o trabalho final, esquece, ali quase era 50-50, porque o que te entregavam, tu nem sequer tinhas vontade de ler a primeira página, quanto mais leres a tese. Agora, tu depois de ele pegar aquela informação toda e transformar e não ilustrava, não fazia nada, só em termos de composição gráfica, sabes, dos títulos, dos tamanhos das letras, de espaço de leitura, do aspecto gráfico, do gráfico que sabia, da imagem, tu olhavas para aquilo, dava-te vontade, sabes? E o jogo acho que é um bocadinho essa parte. Tens o jogo em bruto, não é? E depois tens a parte de arrumar. Por exemplo, eu vejo um bocado às vezes o meu trabalho como, sei lá, decorador de folhas brancas, em que tu tens os elementos todos e tu tens que arrumar ali as coisas todas naquele
espaço naquele papel ou naquela t-shirt, não é? Tu tens os elementos, só que depois tu tens que arrumar aquilo de uma maneira em que seja apelativo para as outras pessoas. E é esse trabalho que tu às vezes, aquilo que estamos a falar nos cartazes de cinema, num cartaz de publicidade, tu tens muito bons exemplos, tu olhas para uma coisa e tu olhas, está lá a informação toda em 2 cartazes. E tu há numa que tu nem sequer sabes bem o que é que tu estás a ler, onde é que está o preço, onde é que está a imagem. E no outro, tu olhas e esquece, vou comprar aquilo que está a um preço espetacular. Essa parte de arrumar a casa, não é? De fazer um trabalho de decoração de folha branca, não é? É engraçado, sabes? Tu vês onde vais colocar os títulos, onde vais com o tamanho da letra, as cores. Pá, acho que esse trabalho é muito engraçado, e se as pessoas às vezes perderem. As pessoas dão importância a isso, mas nem sequer, acho que nem sequer o sentem. Elas às vezes olham para um cartaz ou para uma publicidade e são capazes de dizer, pá, não gosto. Não é? E depois olham outra e tem sucesso e vende e já gostam mais. E não percebem bem o porquê. Não é? Porque visualmente não conseguem lê-lo, ou não é atrativo, não é, visualmente, ou não gostam da fotografia, ou a informação está escondida, sabes? E elas, acho que cada vez, é assim, também nós somos bombardeados por imagens todo o dia, não é? Desde a televisão, aos telemóveis, aos cartazes, à publicidade, está por todo o lado. Não é? E acho que também a nossa mente está mais treinada com isto que nós estamos sempre a ver. E acho que também tem a ver um bocadinho com isso. Nós acho que exigimos cada vez mais, não é? E tu vês as publicidades de há 50 anos, de há 60 anos, tu olhas para aquilo e tu vês que há ali qualquer coisa que não funciona, não é? Ou que não está apropriado aos tempos de hoje, e agora as coisas estão muito mais limpas, não é? Tens muito menos informação. Antigamente tu vias aquelas publicidades dos anos 50, 60, tinhas uma imagem, depois tinhas um balãozinho que te dizia que era a novidade, depois outro balãozinho que te dizia que fazia milagres, depois, sabes, tinhas muita informação, não é? Porque eles bombardeavam-te com isso. Tu agora, as coisas acho que respiram muito mais. Tens menos informação, mas está muito mais clara. Porque como estamos tão bombardeados por tanta coisa, acho que as pessoas também têm que, sei lá, essa mensagem tem que ser mais leve um bocado para passar, para ser mais atrativa, não sei. Isso vê-se até em alguns tabuleiros, não é? Às vezes há tabuleiros que têm tanta coisa que nós nem os conseguimos ler, nem conseguimos perceber o que é que se passa lá. Eu sei que tu tens falado com muitos ilustradores e com pessoas que estão relacionadas com a área da ilustração no geral, mesmo sem ser nos jogos, e até foi uma coisa que tu fizeste questão de fazer na ViennaCon, lá no debate que se fez na convenção. Tu tens a noção de que as pessoas começam a considerar, as pessoas desta área, ilustradores, começam a considerar cada vez mais os jogos como uma possibilidade de carreira? Eu acho que sim, e assim, acho que isto também é uma coisa nova, sabes? Acho que é uma área que está a surgir agora. Não acho que neste momento haja nenhum curso gráfico de ilustração ou de designer gráfico que até esta altura ou nestes últimos anos que explorasse um bocadinho isso. Não é? Exploravam, sei lá, a ilustração editorial ou para publicidade ou para animação, não é? Os jogos de tabuleiro acho que só agora é que estão a surgir como saída profissional, se calhar. Em Portugal acho que está a começar a aparecer, não é? Mas tu ainda não tens muitos ilustradores portugueses. Há muitos ilustradores portugueses muito bons. Eu tenho colegas meus que trabalham para a Marvel e para a DC. Por isso eles têm que ser muito bons mesmo. E que fazem cartazes de cinema para grandes produtoras e trabalham a nível de ilustração mesmo muito para o mercado externo. Não é? Mas em Portugal ainda tu tens poucos jogos com ilustrações de designers portugueses. Ou tens as editoras, se calhar, mais pequeninas que apostam em criadores portugueses, porque se calhar neste momento ainda é mais barato, não é? Mas se não, jogos que eu saiba, portugueses com ilustrador português, o Arraial, e foram buscar o Nuno Saraiva, que já é uma pessoa conceituada, pelo menos a nível da ilustração e da caricatura e isso tudo, não é? E acho que o tema tem a ver com a parte gráfica que ele faz, mas se não, tu lembras-te de mais algum jogo português que tenha algum ilustrador português? Não sei, eu não conheço. Não sei também, assim de repente não me estou a lembrar também.
O Miguel Coimbra, eu acho que ele é de origem portuguesa, mas eu acho que ele não se vê até como português, não sei. Eu nem sei se ele fala português. Acho que ainda há pouca gente em Portugal a trabalhar nisso. E se calhar para uma editora não é fácil, porque o tempo é dinheiro, não é? E não é fácil, se calhar, pegarem pessoas que estão habituadas a trabalhar a ilustração mais artística. E se calhar também os ilustradores também não sei até que ponto podem reagir bem. Tu fazes uma ilustração, está espetacular, mas a seguir vem o dono da editora e diz: olha, ali naquela parte tens que pôr aquilo mais pequenino ou maior, porque ali vem um tabuleiro ou vem um insert de alguma componente, não sei o quê, por isso não pode ser assim. Ou se tu puseste ali muitos detalhes, isso não vai ter leitura porque vai ter coisas em cima. Essa parte toda também tens que criar uma relação com o ilustrador, é isso que tu estavas a dizer há bocadinho. Se ele jogar, não é? Vai perceber, não é? Vai perceber. Não é? Se ele não jogar e tu disseres, olha, quero uma ilustração, quero um tabuleiro, uma paisagem para um tabuleiro aqui. Quero isto. Ele vai fazer uma coisa que se calhar no fim, pá, vai ser muito bom, mas há componentes e há coisas que ele perdeu muito tempo naquela zona que vai desperdiçar trabalho. E se calhar são muitas horas, não é, de trabalho que se calhar vão ser, entre aspas, deitadas fora porque não vai resultar, sabes? E não sei se para o tamanho das editoras que temos, eles têm assim muito tempo para gastar em estar a explicar essas coisas todas, não é? Não sei se será isso ou ainda não terem conseguido apostar mais nos ilustradores portugueses ou não, não é? Não sei se tem a ver com isso, mas eu acho que devia ser, por exemplo, há aí escolas de ilustração que se calhar deviam apostar um bocadinho mais nessa parte, porque acho que era uma muito boa saída profissional para explorar. Já tentei isso e ainda não consegui. Já tentei fazer esses contactos, mas ainda não deu. Encontrar os ilustradores? Não. Ir a essas escolas e demonstrar isto, simplesmente para eles terem noção do que existe, o que é esta indústria. Né? Eu tentei fazer isso o ano passado na VianaCon, tive bom feedback da Escola Superior de Educação e das aulas de EVT e nessas coisas, e vieram algumas pessoas e tudo, mas pá, acho que há aí muitos cursos de artes gráficas, de ilustração, que ainda não estão a explorar essa parte. Não sei se por desconhecimento. É assim, as pessoas, eu contacto todos os anos com vários ilustradores por causa do Mostra Arte, sabes, da exposição que nós fazemos todos os anos cá. Quando lhes falam um bocadinho, eu tenho tentado nos últimos anos ir buscar artistas ligados aos jogos de tabuleiro para fazer coisas para o Mostra Arte. Então, o ano passado tive o Mico, tive um casal de israelitas que editaram um jogo de cartas que tem a ver com os elementos da tabela periódica, sabes? E eles são artistas de grafites, eles convidaram artistas do mundo inteiro de grafites, cada um para ilustrar um elemento para o jogo de cartas deles. E eu devo estar a chegar até o jogo, que eles fizeram um Kickstarter com isso. E então consegui que o casal também me mandasse desenhos para a exposição, e eles estão ligados aos jogos de tabuleiro, e tenho tentado, sabes, sempre tentar trazer pessoal ligado aos jogos de tabuleiro para tentar combinar as duas coisas da associação. Mas há muitos artistas que eu lhes falo disso, a dizer, olha, vocês se calhar haviam de contactar as próprias editoras a dizer, olha, eu sou ilustrador, faço isto, se vocês precisarem de algum trabalho de ilustração, eu estou aqui. Porque acho que ainda está muito mal explorada essa parte. Acho que temos muitos artistas cá em Portugal que podiam trabalhar mais nisso. O nosso mercado é português, é pequeno, não é? Mas mesmo assim acho que ao nível da projeção que estão a ter os jogos de tabuleiro, acho que podia ser uma muito boa saída profissional e pelo menos eu vejo o Mico está todos os dias a trabalhar para os diferentes jogos que ele tem, por isso ele, a série de jogos que tem já lhe está a dar sabes, retorno já há bastantes anos, por isso acho que é uma coisa de explorar e tentar trabalhar nisso. Outra coisa que eu gostava também de salientar é que tu tens feito um trabalho que às vezes passa um bocado invisível, que tem sido tratar de todos os logótipos e parte gráfica de praticamente
quase todos os criadores de conteúdos em Portugal e associações e grupos, há uma quantidade imensa deles que beneficia daquilo que tu lhes ofereces. Sim, mas assim, eu tento só ajudar. Eu vou-te dizer, os primeiros que eu fiz alguma coisa desse tipo foi com a Cidade Curiosa. Foi na altura que eu descobri os jogos de tabuleiro modernos, não é? Comecei a jogar coisas mais recentes e andei à procura de informação na internet e vi um vídeo da Cidade Curiosa, não é? E gostei do Alberto a explicar e viu-se que ele gostava mesmo do que estava a falar e deu-me mais ânimo também para conhecer mais jogos e para querer. E olhei para o logotipo deles e achei, a única coisa que eu mudava aqui era mesmo o logotipo. Então peguei naquilo, não mudei nada do logotipo, porque a ideia do logotipo é que eles tinham na altura, não é? Era o mocho e a parte académica e essas coisas todas, e só fiz um lifting, sabes, uma operação plástica e mandei-lhes. Passado 2 ou 3 dias recebi um vídeo do Alberto a agradecer, a dizer que estava espetacular, que tinha gostado muito, não sei o quê. E isso deu-me força de às vezes, quando vejo pessoas que não é o trabalho deles, mas a esforçarem-se, de certeza que a editar vídeos que deve-lhes demorar horas a fazer vídeos, não é? Eu vejo o vosso trabalho todo, eu ainda não consigo, ainda não consegui fazer isso que vocês fazem por causa de tempo mesmo, não é? E vejo que é uma coisa que demora muito tempo. Então, para agradecer a essas pessoas que perdem o tempo com isso, mas que nos dão a nós, não é? Fazem os reviews, que nos mostram como se joga, essas coisas todas. Então tentei os que eu, pelo menos, que eu via e que achei que a primeira coisa que eu também digo é tentar que eles não levem a mal, não é? Eu chegar à beira deles e dizer, olha, eu gosto muito do que fazem, mas o logotipo, a imagem que estão a usar, não sei o quê, acho que o que eu lhes digo é que não reflete o valor do trabalho deles. Estás a perceber? Então, tenho feito alguns, não é? Já fiz algumas dezenas de logotipos para, como tu estás a dizer, para associações, para blogs, mesmo para convenções. E sempre que alguém me contacta a dizer, olha, podes-me ajudar com isso, eu ajudo. Nunca levei nada. É assim, já trabalhei para o Alberto e para a Cecília, para a Cidade Curiosa, para a convenção deles, mas eles aí contrataram-me para eu fazer esse trabalho. Mas os logotipos todos que eu já lhes criei, eu ofereci-lhes isso. Também já me aconteceu, por exemplo, olha, só para dizer, antes de ontem, foi ontem, acho, antes de ontem, estava aqui no Facebook e tenho estava um castiço a publicar, acho que aquilo chama-se Terrible Games. É uma editora que eles vão lançar o jogo deles em Kickstarter daqui, acho que em julho. E o jogo até estava engraçado, tinha uns componentes engraçados, uns bonequinhos assim, Terrible Games. E o rapaz publicou o logotipo. Ele disse, olha, estive a fazer uma nova versão do meu logotipo. O que é que vocês acham? Vi aquilo, era um ícone engraçado, a ideia estava engraçada, mas só lhe pus, olha, gosto do que tu fizeste, mas para mim isso não é um logotipo. Isso é um ícone, está fixe, é uma ilustração, mas não é um logotipo. Se fosse eu, limpava 90% do que tu tinhas ali. Mas não disse bem assim, mas mais amistosamente. E ele disse-me assim, mas o que é que fazias? E eu estive a pensar, não sei o quê, e peguei na ideia dele, está tudo lá o que ele pensou, mas limpei tudo e mandei-lhe. E ele, gostou bastante, adorou, só me pediu para mudar a cor, porque no logotipo que ele tinha feito não gostava bem da cor, então mandou-me isso, eu mudei-lhe a cor, e ele a primeira coisa que fez acho que ele é americano. Eu nem sequer sabia de onde é que o gajo é. Sei que era inglês, eu falava inglês, e ele pediu-me assim, olha, manda-me aí o teu PayPal. Isso, mas olha, que eu não fiz isso para tu me pagares. Ele, não, é assim, eu também sou ilustrador, isso é o trabalho que dá, e é assim, se tu não me mandares o teu PayPal, eu não vou usar o logotipo que tu me mandaste. Eu mandei-lhe o PayPal e ele hoje, passado 1 hora ou 2, mandou-me um e-mail assim, olha, não te estou a pagar o trabalho que tu tiveste, porque tu merecias mais, ou não sei o quê.
Mas isto é só para dizer que obrigado, gostei muito do logotipo que fizeste e vou usá-lo no site, vou usá-lo. É como eu digo, eu não fiz aquilo para ganhar dinheiro, eu não fiz aquilo, pá, nem, eu às vezes tenho medo que as pessoas se calhar acham que eu estou a fazer isso para marmar ou para dizer que sou melhor do que elas ou não sei o quê, mas não é isso. Eu acho que às vezes tu vês tanto trabalho que as pessoas têm com uma coisa, vês que elas gostam do que fazem, vês que elas têm amor pelos jogos de tabuleiro, vês que, sabes, e nota-se a paixão toda deles, mas é assim, nós não conseguimos fazer tudo. Eu, se me pedisses para fazer uma ilustração, por exemplo, esse rapaz, o jogo foi todo ilustrado por ele e está espetacular. Eu nem nada, nunca conseguiria fazer aquilo. E tu vês essas pessoas a terem esse trabalho todo e acho que estou a ajudar no que eu sei fazer. Se calhar há pessoas que trabalham muito mais do que eu e que têm muito mais talento do que eu nessa parte gráfica, se calhar há muitos, não é? E se calhar não, de certeza que há muitos e muito melhores do que eu, mas pelo menos tento ajudar quem eu vejo que está a dar muito, sabes, e que se calhar não recebe tanto. Por exemplo, uma das coisas que me fez fazer isso foi quando eu recebi o primeiro vídeo do Alberto, ele estava a dizer, olha, o logotipo que tu mandaste veio na hora certa, no momento certo. Acho que o vídeo ainda está por aí. Nós estávamos um bocadinho em baixo, quando recebemos isso, deste-nos mais vontade de fazer mais vídeos. Se eu conseguir fazer isso, pá, já me estão a pagar muito. Sabes? E é isso que eu tento fazer e tenho estado a fazer e fiz já. Se forem lá ao meu site, tenho lá já algumas dezenas de logotipos, pá, e pá, tento ajudar no que posso nesse aspecto. E as pessoas, quando se precisarem, só têm que contactar. Eu, se puder ajudar, posso demorar mais tempo, menos tempo. Às vezes as ideias vêm rápido, às vezes até a ideia já está toda lá, sabes? Às vezes eu só faço mesmo o trabalho de arrumação, como eu estava a dizer há bocadinho. É muito mais fácil eu conseguir fazer isso nos logotipos do que em casa. A minha mulher está-me sempre a dizer, Ricardo, tens ali tanta coisa, tantos livros, tanto não sei o quê, podias dar alguns ou arrumar alguns, ou não sei o quê. Essa parte custa-me mais. Agora, fazer essa parte de liftings ali, de operação plástica, eu gosto de fazer isso e é fixe. E se puder ajudar, pá, na boa. Por isso é que eu acho que referi isto, porque penso que é muito importante e tem contribuído para melhorar bastante a imagem de muitas dessas entidades ou canais, ou o que quer que seja, e isso tem-se notado, tem ajudado à qualidade. E por falar em coisas também criadas sem objetivo financeiro, tu és um dos criadores por trás da ideia do Board Game Friendly. Também foi uma ideia que surgiu assim, num modo muito caricato. Sim, sim. Na internet, numa conversa. Pá, e quando vi a conversa, eu acho que foi o Daniel, um colega nosso daqui de Viana, que agora até está no Algarve, foi ele que me mandou a conversa no Facebook a dizer, olha, estão ali a discutir uma coisa, acho que podias ajudar. E começaram a surgir assim vários. Assim, na altura, quando estavam a falar, nem sequer havia um nome. O que falaram era, seria bom haver um símbolo que representasse sítios onde se pudesse jogar jogos de tabuleiro. E eu vi aquilo e comecei a pensar, depois comecei a pensar em português, porque na altura acho que também mandei uma versão em português, mas depois disse, não, board Game Friendly. E veio o meu nome logo à cabeça e depois comecei a trabalhar juntando vários ícones e juntando, não é? Porque ali acho que tinha que ter vários elementos identificativos de jogos, não é? Todos no mesmo sítio, não é? E surgiu assim, mandei aquilo para lá e já tinha assim algumas propostas, mas depois gostaram daquela e modificamos uma outra coisa e desenvolvemos por ali e ficou. Mas, por acaso, acho que é uma coisa que ainda não está bem. É assim, eu também não tenho tempo para tudo. Isso acho que era uma das coisas que a comunidade toda podia pegar também e ajudar a desenvolver mais. Quem tivesse poder de decisão ou que tivesse voz, não é? Sei lá, mesmo pequenas editoras, não é? Podiam falar connosco e pegar no símbolo e o próprio símbolo vir nas caixas de jogos deles, sabes? Até podia-se arranjar maneira, por exemplo, eu ano passado, quando fiz a VianaCon, eu entrei em contacto com uma empresa das maiores empresas de autocolantes americanas e expliquei-lhes o que era o Board Game Friendly, vendi-lhes o nosso peixe, eles mandaram-me 2.000 autocolantes de graça. E eu, por exemplo, não me importava de dar esses autocolantes e vir aí dentro de um jogo já, sabes? Acho que era engraçada a ideia de, dentro da caixa de jogo, já vir o autocolante para
tu levares, por exemplo, ao sítio onde costumas jogar, ou um board game de café, sei lá, uma associação, sabes? Isso também ajudava a promover, Uhum. o símbolo. E eu já recebi, sei lá, propostas de. Há um board game de café na Nigéria que tem lá o autocolante, tem em França, tem no Canadá, tem em vários sítios. E acho que era engraçado pegar mesmo nessa ideia e explorar ainda mais. E acho que era uma coisa que as pessoas também podiam ajudar um bocadinho nesse aspecto e tentar promover mais isso. Uhum. Temos que Temos tentar. todos fazer um É. esforço para isso, para tentar pôr isso em vários sítios. Nós aqui em Leiria temos de pôr isso. Agora, espero eu, quando voltarmos, não é? Agora já temos sítios mais permanentes e já vamos conseguir pôr isso em mais sítios aqui na cidade de Leiria. Fiz, sabes, o pessoal até pôr, porque eu ainda por cima eu mando os autocolantes de graça. Até mesmo o envio também a única Mas coisa. é mínimo, não é? É um autocolante. Não, eu nunca levei nada a ninguém. Pois. A única coisa que eu fiz foi, na altura, e ainda tenho algumas, eu fiz t-shirts com Uhum. isso, sabes? Eu tenho uma. E o pessoal que me comprava as t-shirts era para comprar, porque na altura ainda nem sequer tinha conseguido arranjar os autocolantes. Era eu que arranjava a maneira de imprimir. Eu cheguei a ganhar uns concursos da Adobe, sabes? Os do Photoshop. Uhum. Eles fazem programas ao vivo em que lançam concursos em que tu tens tipo 1 hora para criar um logotipo ou para criar qualquer coisa. E eu ganhei aquilo 2 vezes e nessas alturas o prémio era dessa empresa de autocolantes, que é a Sticker Mule, e davam-te tipo $50 ou $100 de autocolantes. E os autocolantes que eu fiz foi os do Board Game Friendly, estás a perceber? Então eu ganhava os concursos, fazia os autocolantes e depois dava-os. A única coisa que eu fiz foi mesmo isso, foi quando comecei a receber mais pedidos, fiz as t-shirts para com o dinheiro da t-shirt imprimir mais autocolantes e pagar os envios que às vezes mandava 3 ou 4 autocolantes para a Nigéria, custou mais do que a t-shirt, estás a perceber? Por isso estás a ver. Mas pá, na boa, eu nunca pedi. Houve pessoal que a mesma coisa, que me pediu PayPals e mandavam-me, olha, pá, mandei-te 5 euros, mandei-te 10 euros e era para comprar autocolantes para mandar para o pessoal. Por isso, estás a ver? Bem. Acho que é uma ideia brutal e é precisa e é importante e é um trabalho que se deve aproveitar acima de tudo. Então, para rematarmos aqui, queres falar de algum jogo que seja o teu jogo preferido, que tu queres destacar por algum motivo? Isto calhou mesmo na pior altura de sempre, sabes? É que nós a seguir à ViennaCon, nas Não tens semanas, os jogos. começou a vir muita gente para a associação. Tivemos que arranjar mais mesas, mais cadeiras e todas as semanas vinha nova gente, sabes? E de um momento para o outro tivemos que fechar tudo. Então, os últimos jogos que nós começamos, que eu joguei lá e que achei piada, foi o Res Arcana. Não tenho, pá, não tenho. Muito Não fixe. mostrava aqui. É muito fixe. E mesmo o aspecto gráfico, os componentes e tudo está muito fixe. E o roleplayer, sim. Roleplayer, ok. Não joguei ainda também. É assim, por acaso eu estou a achar muita piada a esta editora. A editora de roleplayer fez o que ganhou agora os prémios, sabes, o Cartógrafo. Sim, sim. Também é deles. E o anterior era o Lockup. Uhum. Não sei se estás a ver o que é. Então, eu andei à procura sobre essa editora e o que é? Pelo que eu percebi, era pessoal amante dos RPGs e eles criaram a editora de jogos de tabuleiro, mas a temática deles é toda à volta dos RPGs. Então, o primeiro Lockup, a mecânica de jogo é parecida com o Estoril, sabes? Tens diferentes locais em que tu vais alojar bonequinhos que têm diferentes valores, que alguns estão à mostra, outros não, e que depois tu viras e tu vais ganhar se tiveres os maiores bonequinhos. Sabes? É o Estoril, não é? Uhum. O primeiro que eles fizeram foi isso. Depois acho que foi o roleplayer. E o roleplayer o que é? Tu estás a criar uma personagem de um RPG, não é? Tal e qual. Criá-lo com os dados, não é? Mas a mecânica é um roll, não roll and write, mas rolas os dados, sai-te um valor, vais alocar à personagem e tu tens diferentes características que tu tens que aumentar. Por exemplo, se fores um guerreiro, tens de ter mais força, sabes? E agora com as expansões tem aumentado a jogabilidade do jogo e ainda está mais engraçado, não é? E depois fizeram um cartógrafo, tens de fazer mapas.
não é? Nos RPGs, o que é que tu fazias? Mapas dos jogos, não é? Então, muito sabes, engraçado. a temática dos jogos todos deles tem... O tema é o RPG. Está engraçado essa parte de juntarem as duas coisas, não é? E são os jogos que eu tenho estado a jogar e que tenho achado assim mais piada ultimamente. Ok, muito bem, parece muito bem. Pá, foi uma conversa muito interessante. Para não variar, eu tinha pensado nestas conversas de início, pensava, isto fica em meia horita e tal, mas nós Estamos a falar. continuamos, o que é sinal que há muito conteúdo e muito para conversar e que de facto isto é um hobby porque nos fascina, porque há uma cultura própria que nos faz passar horas a falar sobre isto. Mas temos que dar um prémio. Se alguém vir o vídeo até ao fim, tem que receber um prémio no fim. Opa, eu tenho encontrado pessoas que veem mesmo os vídeos até ao fim. Eu acho inacreditável. Pá, ainda bem. Mas pronto, é surpreendente, até porque isto, lá está, nós fazemos um pouco isto mais até pelos próprios intervenientes e depois com alguma esperança de que alguém tenha algum interesse nisto, não é? Sim, mas as conversas eu são acho muito agradáveis. Acho que uma coisa que devia-se pedir, e eu pelo menos eu tento fazer isso, acho que o pessoal devia dar mais feedback. Sim, é importante, é importante. Sabes? É que eu vejo, às vezes tu vês, até vídeos tem bastantes visualizações, não é? Para o nosso mercado, não é? Mas depois não há nenhum que deixe um comentário. E essa acho que também a parte é importante, sabes? Nem que diz, opá, gostei do vídeo, gostei daquela parte, ou até dizer, opá, vocês foram uma seca, da próxima façam um programa em 10 minutos ou um quarto de hora, porque eu não tenho esse tempo todo para despender, sabes? Isso às vezes dizem. Mas acho que o pessoal devia dar um bocadinho mais de feedback, sabes? E que seja positivo ou que seja negativo, não é? Desde que não seja para odiar ou para dizer muito, muito mal, mas pelo menos partilhar um bocadinho se gostou ou se achou interessante ou se alguma coisa que se falou foi fixe. Uma das coisas que eu costumo dizer sempre e se calhar já te disse isso a ti ou a muita gente, é assim, um dia fixe para mim é um dia ou que aprendo alguma coisa ou que ensino alguma coisa, sabes? Um dia que aconteça isso, que eu aprendo alguma coisa que eu não sabia ou descubro alguma coisa, ou que possa ajudar alguém explicando alguma coisa, ensinando alguma coisa, são dias fixes. E tu vês um vídeo que até achaste piada ou que gostaste e dizer, pá, top, foi fixe, pá, uma hora, meia hora, vocês ocuparam o meu tempo, gostei bastante. Pá, só isso às vezes dá uma força depois para tu continuares a fazer o teu trabalho. Estás continuares a fazer o teu trabalho? Não, que isto nem é o teu trabalho. Não. Mas é uma coisa que te dá trabalho. Um bocadinho. Não é o teu trabalho, mas dá-te trabalho, sabes? E tu receberes uns comentários, pá, que sejam positivos ou que sejam negativos, mas pelo menos tu vês primeiro que viu o vídeo, não é? E segundo, que se deu ao trabalho de escrever qualquer coisa, sabes? Por isso, pá, era fixe o pessoal apoiarem-se mais uns aos outros nesse aspecto, sabes? Deixar feedback nas coisas. Acho que sim, acho que é importante. Até porque agora estes conteúdos são todos, podem não ser muito interativos, mas têm algum grau de interação. Nós podemos comentar, podemos interagir e já me surgiu, por exemplo, de alguns comentários e coisas do género, ideias para coisas novas para fazer depois. Isto foi surgindo. Pois, é isso que eu estou a dizer. Sabes, o pessoal também dar a sua opinião, mas também faz falta e ajuda. E isso que eu estava a dizer, olha, se calhar dizerem-nos, olha, o vídeo devia ter meia hora, ou devia ter 10 minutos, não é? Ou então, pá, ainda bem que teve uma hora ou hora qualquer coisa. Pá, qualquer coisa desse tipo. Pelo menos acho que o pessoal tem que se apoiar mais. E nesta altura, depois do que aconteceu, disto tudo que está a acontecer, não é? Nós vemos que as coisas mudam em tão pouco tempo. Estás a ver que estamos a falar de uma coisa que está a acontecer agora e que há 3 meses, não é? Impensável. Era impensável, não é? Eu vejo bastantes documentários e até bastantes programas de informação e vi uns vídeos, eu costumo ver a televisão francesa e vi uns vídeos de fevereiro em que estavam o pessoal nos programas a dizer, pá, estão a ver, isto está a acontecer na China, isso em França, isto nunca acontecia em França, nós nunca conseguíamos pôr as pessoas em casa, não as deixar sair, como é que nós íamos dizer às pessoas para ficarem em casa e não irem para as praias, ou não irem trabalhar, estás a falarem sobre isso e os gajos, sim, isto era impensável, e passado um mês, a Europa toda, o mundo todo, em casa, sem contacto, telescola, não é? Não podes ir às compras, não podes ir ao restaurante, não é? A indústria do cinema fechada, os restaurantes de luxo, os hotéis, não é?
tudo coisas que tu achavas que era impossível, não é? E como é que estamos agora? Por isso nós temos que aproveitar todos muito mais uns aos outros e tentar ser muito mais uns para os outros, que esta vida são 3 dias, não é? E já passaram 4. Mas Por isso temos de fazer mais jogos colaborativos, não é? tem que ser. Pelo menos colaborar mais entre nós. Nem que seja a jogar só. Já é fixe. Já é bom. Partilhar informação às vezes é muito bom. Pronto, eu adorei aqui esta conversa. Espero que tenhas gostado também. Muito, muito. E Obrigado encontramos por aí. À volta de uma mesa. Creio que sim. Com distanciamento ou sem distanciamento, à volta de uma mesa, vendo nos encontrar todos. E espero que o pessoal todo apareça, se não for antes, na ViennaCon em fevereiro. Com certeza. Esperemos todos que isso seja possível. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser. Aos pouquinhos tem que ser, mas acho que vai ser. Tem que ser. Ok, muito bem. Então vá. Mais uma vez, obrigado, tá? Deus. E até à próxima. Vá, Deus. Foi muito bom.